5 passos para mudar de hábitos com técnicas da análise do comportamento. Passo número 1. Anote suas metas. Desde já, eu quero dizer que você levou a vida inteira para ser quem você é hoje. Eu tenho 33 anos. Eu levei 33 anos para ser como eu sou hoje. Toda a minha experiência de vida, tudo o que eu aprendi, me tornou quem eu sou hoje. Então, se eu quero mudar alguma coisa em mim, não vai ser do dia para o outro que isso vai acontecer. Entende? Será um processo gradativo. E por mais que tenha inúmeras coisas que eu preciso melhorar em mim, eu não consigo mudá-las tudo ao mesmo tempo. Eu preciso escolher uma coisinha por vez, ok? Então, anote, pega aí um papel e uma caneta para você anotar as suas metas, o que você gostaria de melhorar em você, e você vai escolher um comportamento por vez. Escolha daquele que mais tem te prejudicado, do menos, o que tem te trazido mais prejuízos do que aquele que tem menos trazido prejuízo. Então, por exemplo, falar impulsivamente me traz mais prejuízos do que comer impulsivamente. Porque comer impulsivamente me traz prejuízo apenas para mim, no sentido de engordar, né, na minha saúde. Não é algo bom. Mas falar impulsivamente, sem pensar, me traz um prejuízo muito maior, porque atrapalha as minhas relações sociais. Entendeu? Então, você vai escolher apenas um comportamento para a gente trabalhar por vez. Passo número 2. Você vai passar a primeira semana, os primeiros 7 dias, só observando quantas vezes por dia, geralmente, você age dessa forma, quantas vezes por dia você, sem perceber, você agiu, você vai anotar. Então, eu escolhi aqui justamente esse, que é deixar de falar impulsivamente. Deixar de ser impulsiva na forma de falar. Então, eu vou observar ali de domingo a sábado, quantas vezes naquela semana eu falei sem pensar, quais foram as situações. Então, eu observei que geralmente quando eu estou com fome, geralmente quando eu estou com pressa, geralmente quando eu estou irritada, mal-humorada, eu falo impulsivamente ali, falo sem pensar. Então, eu vou anotar. Segunda-feira eu falei 5 vezes. Terça foram 4 vezes. Sexta, 3. Sábado, 7. Então, você vai anotar a média de vezes que você falou por dia sem pensar. Observou? Anotou? Beleza, agora vamos para o ponto 3, que é buscar estratégias para lidar com esse comportamento e não agir dessa forma. Então, aqui eu vou te dar 2 estratégias, que é contar pausadamente de 1 até 10. Dessa forma, você vai conseguir mudar o seu foco. Então, ao invés de você responder, você vai pensar em outras coisas. Então, se você estiver em um lugar específico, começa a olhar ao redor enquanto você conta pausadamente. Então, eu estou no meu quarto, enquanto eu conto de 1 até 10, eu olho 1, 2, 3, eu olho para a cortina, eu olho para minha janela, eu olho para os detalhes, eu olho para o meu tapete, eu olho para as minhas roupas, eu olho. Então, com isso, você não precisa ficar assim, né? Para você não parecer doido. Você vai contar e isso você internamente você vai contar. E só com o olho você pode... Entendeu? Dessa forma, vai ser muito mais fácil você diminuir a intensidade daquela emoção que você está sentindo no momento em que você fala impulsivamente. Se não funcionar, porque no início é difícil funcionar, só contar pausadamente, é difícil, porque né, a gente não está acostumado, você pode simplesmente não responder e deixar para responder em outro momento. Finge que não ouviu, deixa a pessoa no vácuo mesmo, porque é melhor você deixar a pessoa no vácuo e depois você calma e lá, olha, sobre aquilo que você me perguntou, eu ouvi, só que eu queria responder de uma maneira mais adequada, então é isso a resposta. Do que você, respondi e depois você ter que se desculpar. É mais constrangedor você ter que se desculpar do que você depois explicar o porquê que você não respondeu naquele momento.
ok? Você está aprendendo não só a mudar o seu comportamento, mas você está aprendendo a regular as suas emoções e a mudar de hábito. Então, é um processo, tá tudo certo. Ponto 4. Foque nas vezes que você conseguiu se controlar e não nas vezes que você falhou, ok? A gente tem a tendência de focar sempre no fracasso e isso faz com que a gente não queira continuar ou que a gente desista. Mas se você olhar para os seus ganhos, se você focar, nossa, antes eu respondia 5 vezes inadequadamente, hoje eu respondi 3 vezes. Quantos acertos eu tive? 2. Então, são nesses acertos que você vai focar e vai se validar. Porque, caramba, antes era 0, você não se controlava. Hoje você se controlou em 2 situações, entende? Então, o foco aqui é validar os ganhos e não aquilo que já é normal, aquilo que já não acontece. Então, você vai validar as suas mudanças. O ponto número 5 e último é que no final da semana, né, depois de você anotar os acertos, porque na primeira semana você anotou a frequência de que você faz esse comportamento que você quer mudar. Da segunda semana em diante, você vai anotar apenas os acertos. Então, na segunda-feira, 2 vezes eu consegui pensar antes de falar. Na terça, foi uma só. Na quarta, foram 4. Na quinta, foram 3. Então, você vai anotar a quantidade de vezes que você conseguiu. E aí, no final da semana, você vai fazer um comparativo com o ponto 2, que foi a quantidade de vezes por dia que você agiu inadequadamente. E você vai observar os seus ganhos. Porque antes era 0, agora você consegue 1, 2, 3 vezes. E você vai focar na quantidade de vezes que você conseguiu. Você não vai mudar de uma semana para outra, mas você vai ter um avanço. E na semana seguinte, assim sucessivamente. E quando eu paro de fazer isso? Quando você observar que você já consegue pensar antes de falar. Quando esse comportamento seu mudou completamente. E aí sim você vai partir para o outro comportamento que você quer mudar. E assim sucessivamente. Entendeu? Entendeu aonde está o nosso foco aqui? O nosso foco não está no erro. O nosso foco está no acerto. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like. Não deixe de se inscrever nesse canal para mais conteúdos como esse. Te espero no próximo vídeo.